A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Souza, da Igreja Missionária Yeshua para sempre. Hoje vim trazer a mensagem em Gênesis, no capítulo 4, e vou trazer várias outras mensagens, porque o texto de hoje vai ser a respeito de 4 tipos de pessoas que Deus criou. Deus criou o primeiro ser humano que nasceu de Satanás. Isso, realmente, nascido de Satanás. E eu vou provar isso dentro das Escrituras. O segundo ser humano que Deus criou foi o ateu, aquele que não crê nem em Deus e nem no diabo, crê somente na ciência, né, no que o homem produz, no que o homem faz. O terceiro é aquele que, de uma forma ou de outra, acaba se convertendo ao cristianismo, aceitando a Jesus e possivelmente será salvo. E o quarto é os salvos, que desde a fundação do mundo, Deus assim os fez. Aí vocês vão falar, pastor, não existe predestinação. Eu vou provar dentro das Escrituras que há a predestinação. Então vamos começar com Gênesis, capítulo 4, no versículo 6, está escrito o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Uma pergunta. E por que descaiu o teu semblante? Outra pergunta. Se bem fizeres, vírgula, não haverá aceitação para ti? Uma pergunta. E se não fizeres, bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Nós observamos aqui que Deus, ele praticamente, ele colocou na mente de Caim que ele iria praticar um algo muito ruim, porque segundo nós vemos a Escritura, logo após ele matou Abel, seu irmão. E a Bíblia fala que Deus ele deu ali tipo um esclarecimento de como podia ser evitado aquela situação. Mas o próprio Deus, como a Bíblia diz que temos o livre-arbítrio, entre aspas, Deus ali deu uma ocasião para Caim se converter. Mas como a Bíblia diz que uns são nascidos do diabo, e eu vou provar isso aqui no próximo que eu vou falar para vocês, então nós podemos observar que independente de Deus falar ou não com Caim, apenas Caim ia fazer, e nada mais. Nós podemos observar que Deus aqui não está dando uma oportunidade de Caim se converter. Deus aqui está dando uma oportunidade de Caim refletir o que vai fazer. É bem diferente de conversão. Você dá uma oportunidade para a pessoa discernir entre o que ela vai fazer ou não, o que Deus fez aqui. Ele não advertiu do pecado, ele apenas disse, vem consequências. E é o que acontece com todos nós nos dias atuais. Mas aqui nós vamos falar de quem é filho do diabo. Então a Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 8, no versículo 44, diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Deus fala de onde está vindo o diabo? Quem é o filho do diabo? Lá no princípio. Quem foi o princípio de tudo? Quem mentiu para Deus, omitindo o fato de não ter matado o seu próprio irmão?
Caim. E tem um canal Povoando Ideias. Eu tenho uma tese, não é a minha, é de várias pessoas, mas eu também tenho uma tese, que lá no jardim houve uma situação que ocasionou, possivelmente, essa semente chamada Caim não ser de Adão. É a minha ideia, é o meu conceito, que também está no canal Povoando Ideias, e outros pastores também eu já ouvi falar sobre isso. Porque Deus ali diz que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então, é uma tese que ainda não foi concretizada, mas dentro dessa tese eu também tenho um pouco dessa visão. Certo? Então, nós podemos ver que o primeiro filho do diabo é o Caim. A Bíblia assim relata. O segundo filho do diabo, para mim, na minha visão espiritual, foi Cã. Quando ali Noé, amaldiçoou Cã e toda a cidade de Canaã. Nós podemos ver que a Bíblia diz ali em Gênesis 9:25, ele disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Para mim, uma visão também de filho do diabo. Nós podemos observar isso, até porque, se nós observarmos melhor, Noé já é parte do dilúvio. Né? Nós vemos que Noé já é parte do dilúvio. Então, se Caim morreu no dilúvio, automaticamente a descendência de Satanás também teria que vir à Terra. Veio por Cã, acredito eu, cada um com a sua visão espiritual. E o terceiro filho do diabo, a Bíblia relata que foi tão somente o traidor Judas Iscariotes. E eu provo isso lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 3, que diz: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Vocês observam que Jesus falou: há entre nós um traidor. Há entre nós uma pessoa maligna. Há entre nós uma pessoa que não profere a mesma fé, a mesma conduta, a mesma ação, o mesmo propósito. Se você não profere a mesma fé, a mesma conduta, o mesmo propósito, então você é diferente. Correto? Então, quando ali a Bíblia relata em Lucas 22:3, quando Lucas fala que entrou Satanás em Judas, nós sabemos que o próprio Jesus disse que ele seria o traidor e o traidor seria aquele que serviria a Satanás no propósito de quê? De tirar a vida do filho do homem, segundo a Bíblia relata. Aí nós vamos passar agora para Mateus, no capítulo 26. Nós vamos falar acerca de também Judas. E enquanto, Mateus 26, 21 ao 24 diz: E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Olha a pergunta. Cada um foi perguntando. Cada um foi se manifestando a ver quem seria essa pessoa. E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de cair. Olha só que absurdo. Nós vemos o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, colocando aqui, as claras, que entre aqueles 12 que ele selecionou para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para trazer ao povo conhecimento da verdade, um dos 12 era maligno. Porque quando você faz mal ao teu próximo,
você está fazendo o que a Bíblia fala, né? Praticando o mal, e quem faz mal é o maligno. E diz aqui no 24: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Aí vem a parte que a Bíblia fala: mas não havia os sacerdotes, os escribas, os fariseus, que o perseguiam e o conheciam? Porque tão somente Jesus ali na época não poderia um desses homens colocar a mão sobre ele e prendê-lo, levar o açoite e até mesmo a crucificação? Porque Jesus permitiu a Judas, um dos seus apóstolos, fazer tal coisa abominável aos olhos da sociedade? Porque nós sabemos, irmãos, que quem mata é homicida. E a Bíblia condena os homicidas. A Bíblia diz que o Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Então, analise essa mensagem. Quando Jesus permite um dos seus apóstolos cair a ele, então ali nós podemos considerar que esse é mais um filho do diabo.